Não desista dos seus sonhos. Não desista de viver. Não desista do seu relacionamento. Às vezes parece que tudo está difícil, né? Você se esforça, você corre atrás, mas parece que nada muda, né? Então, uma coisa que eu tenho para te falar: não desista, nunca, porque a sua história ainda está sendo escrita e pelo melhor escritor, que é Deus. É tudo no tempo dele, não é no nosso tempo. A gente desanima às vezes, sim, vem o desânimo, vem às vezes o pensamento que a gente não vai conseguir, mas é porque ainda não chegou o tempo. A gente ainda não, nós ainda não estamos preparados para receber aquilo que a gente tanto quer. Deus está me preparando, Deus está te preparando para receber essa vitória que a gente tanto corre atrás. Esses dias eu me peguei assim, desanimada, com vontade de desistir de algumas coisas na minha vida. Mas Deus tem falado muito comigo esses dias e me encorajou, me deu vontade de gravar um vídeo, né, sobre isso também. Né? Eu estava sem assunto para falar aqui no YouTube, sem ideias. Eu falei, essa semana não vai ter vídeo para o canal. Mas aí Deus falou comigo tanto esses dias que eu falei assim, não, essa semana vai ter vídeo. Tem gente que precisa ouvir isso também, assim como eu precisei ouvir, né? Deus usou pessoas, né, para falar comigo, né, na igreja, nos momentos de oração que eu participei esses dias. Deus usou grandemente pessoas, né, para falar comigo. E a palavra sempre foi: não desista. Deus tem algo para ti. E aí eu pensei, tem pessoas também passando por isso. Tem pessoas também que talvez agora neste momento esteja pensando em desistir de algo, esteja desanimada, né, pensando em desistir da vida, pensando em desistir dos seus sonhos. Eu falei, não, eu vou compartilhar isso, né, porque pode ajudar outra pessoa, assim como está me ajudando. Nesses dias, desanimada, pensando em desistir de algumas coisas, né, como já falei, Deus falou comigo através de algumas pessoas na igreja, né, nos momentos que eu participei de oração. A palavra sempre foi, já falei, não desista. E eu me apeguei a essa palavra esses dias, não desista, Ana. Segue firme, continua. Possa ser que a vitória está logo ali. Se eu desistir agora, eu não vou alcançar a vitória. A mesma coisa eu vim falar para você hoje. Não desista dos seus sonhos. Não desista da sua vida. Deus está preparando algo grandioso para ti. Algum tempo atrás eu já, até para juntar dinheiro, gente, até para juntar dinheiro, eu desanimei. Eu pensei assim, sempre que eu junto dinheiro acontece alguma coisa, eu tenho que gastar o dinheiro. Eu tenho que tirar e gastar. Nossa, dava um desânimo, dava vontade assim, de parar de juntar. Porque sempre que eu estava juntando, eu tinha que gastar o dinheiro. Então isso dava um desânimo, uma vontade de desistir. Mas aí eu pensava, não, se eu parar de juntar, eu não vou alcançar, né, o que eu quero. Eu não vou conseguir juntar a minha reserva de emergência, montar a minha reserva de emergência, né, minha reserva financeira, né, que eu quero mudar agora. Eu quero parar de falar reserva de emergência, né, mas às vezes eu me pego falando, mas eu quero mudar, quero falar reserva financeira, tá bom? Não vou conseguir montar minha reserva financeira. Então aí eu não desisti, porque assim, pense comigo, quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um objetivo, a gente se esforça mais, a gente
A gente pode até ali, claro que vem o desânimo, vem a vontade de desistir, mas a gente pensa, não, se eu parar vai ser pior. Na verdade, se eu parar, eu não vou conseguir, eu não vou chegar onde eu quero. Então aí a gente sacode a poeira, né, enxuga as lágrimas e segue em frente, na luta novamente. Então é isso, se você está pensando em desistir, não desista não. Não desista não, porque Deus tem algo grandioso para ti. Os planos de Deus são melhores que o nosso. Ele tem algo grandioso para ti, para a tua vida. Se você desistir da sua vida agora, você não vai alcançar os projetos, os planos que Deus tem para a sua vida. É que nem eu me peguei esses dias pensando, se eu desistir, eu não vou alcançar aquilo que eu almejo tanto. É aquilo que Deus quer para mim, que eu tenho certeza, eu creio que o Senhor está preparando algo grandioso para a minha vida, uma vitória enorme para a minha vida, assim como Ele está preparando para a sua vida também. Creia nesse Deus que tudo pode. E também nesses dias tá vindo a história também de Moisés, vi a história de Moisés, né, da Bíblia. Moisés, aquele menino que foi colocado dentro de um cesto, dentro do rio. Né? Não sei se você conhece essa história, né? A história de Moisés. Que história linda, emocionante. Gente, a história de José, né, que foi um escravo, que passou por tantas humilhações, que passou por tantos momentos difíceis, mas ele não desistiu, porque ele poderia ter feito, não sei, alguma coisa, poderia ter desistido da vida, poderia ter fugido, mas não, ele sempre, onde ele estava, ele dava o melhor dele. Ele foi alcançando, pensar que não, ele virou governador, né, do Egito. Porque ele não desistiu, porque ele fez o seu melhor. Onde ele estava, ele dava o melhor dele. Não quis histórias, essas histórias de José, de Moisés, são as histórias que eu mais, né, depois da história de Jesus, né, depois de Jesus, que é lindo, né, Jesus veio, né, através do Espírito Santo, né, Maria ficou grávida, né, através do Espírito Santo. Gente, a história de José e Moisés nos levanta, sabe, nos dá ânimo, assim como deu em mim, sabe, esses dias ouvindo essas histórias, lendo na Bíblia a história de Moisés, de José, que eu já conhecia, eu amo essa história de José, amo demais a história dele. Né? Se você puder depois ver na sua Bíblia, né, começar a ler a Bíblia a história de Moisés ou a história de José, você vai gostar demais, você vai se apaixonar, né? Então, assim, pensando ontem, né? Não, eu não vou desistir. Eu não vou desistir porque o meu propósito é maior. O que eu quero para minha vida, eu sei que o Senhor está preparando também. Eu peço sempre a Deus que eu sonhe, né, os sonhos dele para minha vida. Que Deus sempre tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Então a gente tem sempre que querer sonhar os sonhos dele. Então eu sempre peço a Deus, Senhor, que eu sonhe teus sonhos para minha vida. Que os meus sonhos sejam os teus sonhos para mim. Então assim, eu me peguei pensando, não, eu não vou desistir. Eu vou continuar. Vou estudar mais, vou batalhar mais, vou correr mais atrás, né? Vou dar mais de mim, né? Possa ser que eu ainda esteja dando, ainda não seja ainda o suficiente, né? Mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir porque eu estou aqui correndo atrás em busca de mudança de vida, né, para mudar minha vida, mudar a vida da minha família, das minhas filhas, é por elas, por mim,
né, pelo meu esposo, e principalmente porque Deus quer que eu não pare, Deus quer que eu corra atrás, Deus quer. Deus não quer que a gente desista da nossa vida, que fique no sofá sentada, sem fazer nada, sem sonhos, sem projetos. Não, eu não vou desistir e também digo para você, não desista. Se você estava pensando em desistir de alguma coisa da sua vida, fala com Deus, conversa com Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te dizer, não desista, filha. Eu estou contigo. Não tenha medo. Siga em frente. Tá bom? Então, espero que essa mensagem tenha falado com você, assim como falou comigo também esses dias. Que você não possa desistir daquilo que você talvez estava pensando em desistir de algo. Que você pegue na mão de Deus, tá bom? Que eu tenho certeza que Ele vai te guiar pelo melhor caminho. E se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém se você sabe que tem alguém que esteja precisando dessa mensagem, né, de não desistir, encaminha para ela, tá bom? E deixa aqui nos comentários o que é que te motiva a não desistir. O que me motiva a não desistir é a minha família, né? Por mim e por minha família, por elas, por mim e por ela, né? Que eu sigo firme e porque Deus falou comigo que não é para me desistir. Ele falou para mim continuar. Então, por isso, esse é o meu motivo. Diz aqui nos comentários, né, qual é o seu motivo também, tá certo? Então é isso, um beijo no coração, até o próximo vídeo.